São do dia 23 de abril de 2025, Páscoa do Senhor, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Jorge, o santo comparado a São Miguel no Oriente. Século III, Israel. São Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia por volta dos anos 280 em uma família cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante do Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso, sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. São Jorge é considerado o padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram o apelido de profeta. Poderoso guerreiro, defendei-nos do mal, das tentações, assim como ensinai-nos a defender a nossa fé e nos mais necessitados mostrar Jesus. Por todo amor a Cristo. Amém. São Jorge, o santo comparado a São Miguel no Oriente, rogai por nós. Dentro das leituras de hoje, nós vamos ver, na primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10, como que a igreja caminha já em Israel, como que os apóstolos se apoderam do nome de Jesus, transformando a vida daqueles moradores. No responsório de hoje, Salmo 104, nós vamos ver que fala: exulte o coração dos que buscam o Senhor. É exatamente isso que nós vamos ver no Evangelho, em Lucas capítulo 24, quando os discípulos de Emaús caminham com Jesus. E diante da manifestação de Jesus, eles exultam de alegria ao saber que o ressuscitado caminhou com eles. Vamos ouvir com atenção as palavras de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele que pedia esmola sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus,
Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos diante de 2 discípulos que caminhavam com Jesus, conheciam Jesus, tinham intimidade com Jesus. Mas, apesar de ter toda a evidência, as mulheres ter falado que Jesus ressuscitou, os próprios apóstolos terem também comprovado que Jesus teria ressuscitado, mas eles, como não viram com os seus próprios olhos, eles andavam na tristeza, caminhavam tristes, porque nada havia acontecido na vida deles, conforme eles pensavam. Versículo 21, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar disso tudo, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Então, Jesus, na vida deles, não atendeu à perspectiva deles, dos discípulos. Assim também, muitos de nós temos perspectivas
temos intenções com relação a Jesus que não se concretizam, não se realizam, e por isso nós caminhamos na tristeza deste mundo, sem compreendermos por que essas coisas estão acontecendo conosco, por que a doença, por que o meu casamento não está indo bem, meu trabalho não está indo bem, a minha empresa não está indo bem, eu vou no meu caminho solitário, triste. Mas aqui neste Evangelho, o Senhor nos mostra que Deus quer caminhar contigo. Jesus quer caminhar na sua estrada. É o próprio Cristo, então, que procura caminhar com os discípulos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Versículo 15 do Evangelho. Permita então que Deus caminhe com você no seu caminho de dificuldade. Permita que o próprio Cristo caminhe contigo. Durante a caminhada, Jesus revela, a começar por Moisés, passando pelos profetas, tudo aquilo que estava escrito sobre o Messias, como que ele deveria entrar em sua glória. Aí sim, aí começam a compreender. Mas o momento que eles compreendem que estavam diante de Jesus foi quando Jesus partiu o pão. Olha a importância da Eucaristia, olha a importância da missa. Caminhar com Jesus é procurar esse contato com a missa, com a Eucaristia, é estar diante do Senhor. Ao partir o pão, eles compreendem que Jesus estava com ele, que Jesus lhes aparecera. Depois, olha, caminharam 11 quilômetros. 11 quilômetros bastante, talvez umas 4 horas de caminhadas, né, de caminhada, e já era tarde, já era noite, e ninguém andava naquele tempo em Israel, a 11 horas da noite, 20 horas. Ninguém fazia isso, mas a alegria deles do coração era tão grande que eles voltaram mesmo na noite, correndo todos os riscos de ser assaltado, de uma fera agredir eles, mas a alegria do coração deles era tão grande que eles entraram onde estavam os apóstolos reunidos, né? E falaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. Nós o reconhecemos ao partir o pão e dando ali testemunho de Jesus Cristo para todos os presentes. Queremos chamar a atenção na primeira leitura de hoje, né? Naqueles dias, Pedro e João, logo depois da ressurreição de Jesus, logo depois que a igreja recebe em profusão o Espírito Santo em Pentecostes, os dois vão em direção ao templo e ali manifestam o poder de Deus sobre a vida daquele homem que estava um coxo, né, que estava no templo. Ali manifesta a graça, o poder da Santa Igreja que nos traz Jesus ressuscitado. É este Jesus ressuscitado que Pedro e João proclama para aquele coxo que é manifestado até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a igreja tem esse objetivo, né? De tirarmos nesta situação de sermos refém de todas as diversidades deste mundo e com Cristo Jesus e em Cristo e por Cristo Jesus ficarmos de pé diante de todas as adversidades. É o que nos fala o Salmo 104. Exulte o coração do que busca o Senhor, assim como os discípulos de Emaús. Nosso coração exulta de alegria ao percebermos que Cristo está conosco nas nossas dificuldades maiores e menores, nos nossos sonhos, desejos, em todas as nossas ansiedades, negócio, família, seja o que for, financeiro, saúde, seja o que for, Jesus está conosco. Exulte o coração daqueles que buscam o Senhor. Por tudo isso, louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor, porque a liturgia de hoje nos pede para que aceitemos
que Jesus caminhe conosco em nossas vidas. E pela ação do Espírito Santo, eu oro agora a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo lhe dê esse entendimento, que o Senhor quer caminhar com você, quer te restaurar, quer manifestar o seu poder, assim como foi na primeira leitura. Por isso, pedimos a intercessão de São Jorge por cada um de nós, para que tenhamos coragem de aceitar caminhar com Jesus, ou que Jesus caminhe conosco em nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso programa chama-se Reflexão do Dia, que é um programa voltado para compreensão da liturgia diária. Assim como nós entendemos hoje que Cristo quer caminhar conosco, isso é o que nos traz a liturgia nesse tempo de Jesus ressuscitado, nessa oitava de Páscoa. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta oração, esta pregação, para que mais corações acolham e aceitem caminhar ou deixar que Jesus caminhe com eles. Faça a sua parte, anuncie, né? Para que a graça do Senhor também te alcance, a honra do Senhor também te alcance. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.